Episódio 21. Quero um namorado. Pipi, entre rápido. Tiffany! Há quanto tempo? Tiffany sentiu saudade? Sentiu minha falta. Que bom. Por que voltou? Você não volta, então vim até você. Deixa eu apresentar. Esta é a Juana Lane. Esta é minha colega do ZEUA, Sofia Lacerda, advogada Ribeiro. Olá. Olá. Aliás, não sabia que tinha visita. Então, como sempre, pedi para 2. Vamos comer juntos. Ele não come delivery. Já comi. Você também já comeu, né? Vai ficar aí parado? Não vai convidá-la para entrar? Então não vou atrapalhar. Vejo você no escritório amanhã. Tá. Até logo, senhorita Silva. Até logo, advogada Ribeiro. Ah, só mais uma coisa. Continuo no hotel em frente. Me dá uma carona amanhã, por favor. Impressionante, realmente incrível. Ela não só teve segundas intenções, como também recuou por avançar. No fim, ainda deixou um gancho. Mas pelo jeito que o Floriano Xavier a trata, parece que são só colegas. O Floriano Xavier a vê como colega, mas o que ela sente por ele já não é a mesma coisa. Tem outra coisa estranha. O Floriano Xavier me disse que não come delivery. Mas quando ela chegou hoje, trouxe comida. Pelo jeito que ela agiu. Parece que nos é o comiam sempre também. Essa advogada Ribeiro, ela é bem impactante. Não se desespere. Já que o inimigo está à nossa porta, vamos enfrentá-lo de frente. Agora, eu tenho tempo pra lutar. Acabei de fazer uma promessa com o editor Costa. Mal consigo acompanhar a digitação. Cara, sua carreira e vida amorosa estão no mesmo barco. Como diz o ditado, afe o machado antes de cortar a lenha. Em vez de deixar as pistas que ela deixou encherem sua mente de especulações e bloquearem seu raciocínio, é melhor abrir os olhos e dar uma olhada. Pra ver que trama o amanhã vai trazer. Chefe, os procedimentos de integração já estão concluídos. Parabéns. Mas não dissemos outro dia que você podia descansar mais e vir depois de se instalar. Sente-se. Você me deu essa chance de voltar para casa. Claro que tive que me apressar e me preparar. Quando eu estava em São Francisco, já escolhi um apartamento em Hangzhou. Em 3 horas após o pouso, fiz a transferência e me mudei sem problemas. Usei até 1 hora extra para ler o site oficial da Zikun, para me familiarizar antes com todos os colegas da China. Além disso, garanti um sono adequado ontem, para receber meu primeiro dia na transição de paralegal para advogada cheia de energia. Muito bom. Vou indo. Eu vou. Chefe, seu assistente poderoso e super capaz chegou. Você não precisa mais lidar com essas coisas. Bom dia, Dr. Silva. Bom dia. Tarefas. Vá se familiarizar primeiro com o ambiente do escritório. Tudo bem, chefe. Entre. Dr. Silva, por favor, cuide bem de mim de agora em diante. Ainda não concordei em tê-lo como meu assistente. Prometo só ajudar sem dar trabalho. Pelo menos posso servir chá,
água e fazer anotações. No máximo posso exercitar um pouco a imaginação, pensar fora da caixa. Para ajudar a faísca da inspiração a explodir, talvez ajude a resolver um caso de uma vez só. Resolver casos é coisa da polícia. Não faz parte do nosso trabalho como advogados. Finja que eu não disse nada. Por que resolveu virar minha assistente de repente? Porque... Então você está dizendo que... O que eu quero dizer é, já que você já está se preparando para escrever, A história paralela sobre os protagonistas se reencontrarem depois de começarem a trabalhar. Você precisa vivenciar o ambiente de trabalho, certo? Assim, você pode equilibrar a carreira. E amor, não é matar 2 coelhos com uma cajadada só? Você é demais, hein? Me usando de material? Você também não quer que eu continue escrevendo romance. Eu pensei bem na escolha de carreira do protagonista. Advogado é realmente a mais adequada para o personagem dele. Por isso eu quis vir ao escritório de advocacia, para fazer uma pesquisa profissional. Se realmente não der certo, posso até pagar para ser assistente. Não precisa pagar. Mas, dito isso, se você quer ser minha assistente, tem um requisito. Isso aqui claramente são 30 requisitos. Almoçar juntos ao meio-dia. Me levar para casa à noite. Ter prioridade para ler os romances. Qual dessas coisas tem a ver com o trabalho de assistente? As condições já estão escritas. Aceitar ou não é com você. Tudo bem, sem problema. Assinado. Isso conta como entrada oficial no trabalho. Parabéns, senhorita Silva. Talvez eu vá primeiro me familiarizar com o ambiente do escritório e conhecer meus colegas. Ótimo. Aqui é a sala de arquivos e a recepção. Também esta é a sala de consultas. Aqui é a sala de reuniões. Você já esteve aqui antes. Por aqui. Mas à frente é a copa. E aqui é onde todo mundo trabalha. Normalmente, todos trabalham aqui, né? Isso. Para colegas de fora da China, onde recebemos eles. A advogada Ribeiro não chegou. Foi tão óbvio. Quando ela chegar, mande ela vir falar comigo na sala de reunião. Ok, chefe. Deixa eu apresentar vocês. Este é o Martins. Olá, meu sobrenome é Martins. Sou assistente do Dr. Silva no ZEUA. Acabei de me formar advogado. Olá, senhor. Sou a Juana Lane. Não mereço esse título. Mas se tiver problemas no futuro, pode me procurar. Obrigada. Aliás, chefe, esqueci de perguntar antes. Pode falar. Ela está bem? Está com saudades de mim? Em casa, ela adorava quando eu dava comida. E ela deve estar sem apetite neste período. Ela está bem. Tiffany! Que fofa! Ela nem sente minha falta. Tudo bem. Se ela está bem, eu também. A Pipi era a gata do Martins. E às vezes fica no escritório. Ela se dá bem com todos aqui. Sim. Fofa, né? Além disso, quem dá banho na Pipi também é o Martins. Sim, sou eu mesmo. Ah, entendi. Vá resolver seus assuntos. Tchau. Vamos. Rotina de advogado. 8 da manhã. Olá, o Dr. Silva está?
Olá, advogado Ribeiro. Senhorita Silva. Sou a assistente temporária do Dr. Silva. Ele está te esperando na sala de reuniões. Certo. Estou indo. Enquanto você estava em casa, expandimos um pouco mais as fontes de casos transfronteiriços. Estes são os materiais deste caso. Certo, sente-se primeiro. Ela realmente se acha uma assistente agora? Não posso olhar. Não posso olhar. Se eu olhar, eu perco. Agora é um teste de compostura. A propósito, há alguns pontos que precisamos revisar. Só uma olhada rápida. Eu cuido disso. Advogado Ribeiro. Eu não sabia que você gosta de beber, então preparei um americano, igual ao do Dr. Silva. Se quiser algo diferente, posso trocar para você. Não precisa? Obrigado. O que eu gosto de beber não é tão importante. Mas você provavelmente deveria saber o que o Dr. Silva gosta de beber, não é? Advogado Ribeiro, você está realmente tratando ela como assistente? O que mais? Quem ousaria tratá-la como uma assistente de verdade? Vou gostar de beber. O que ela trouxer. No futuro, deixe essas pequenas coisas para o Martins. Arrume suas coisas e venha se sentar. Faça sua pesquisa. Está bem? Claro que está bem. Ontem você disse que viria, então eu já me comuniquei com as partes envolvidas. Elas concordam. De acordo com esse contrato, a entidade legal, com direito à vontade e direitos sobre as suas obrigações. O próprio advogado Ribeiro é tão autoritário. Dê uma olhada nisso. Realmente digna de ser minha deusa. Olhando para esta cena, você só quer comentar isso. O que mais você comentaria, então? O mais importante para uma assistente é ter perspicácia. De fato, nem todos possuem tal qualidade profissional. Incompreensível. Vamos voltar juntos depois do trabalho. Ainda tenho coisas a fazer. Vou chamar alguém para te levar. Eu levo! Advogado Ribeiro. Você não tem carro no país, né? Vou te levar de volta no carro do escritório. Fiquei com vergonha de dizer, advogado Ribeiro, sou muito fã da sua carreira. Sobre o caso de propriedade intelectual da KS Farmacêutica, você lidou de forma brilhante. Assiste aos vídeos muitas vezes. Tenho muito mais perguntas para fazer. Por favor, me dê uma chance.
Vamos. Sim. Ok. Certo. Por aqui, por favor. Por aqui, por favor. Vamos, vou te levar para casa. Você não tem coisas para fazer. Minha coisa é te levar para casa. Vamos. O que eu gosto de beber não é tão importante, mas... Você provavelmente sabe o que o Dr. Silva gosta de beber, não? Então, o Floriano Xavier, na verdade, não gosta de café preto. A propósito, não sabia que você tinha visita em casa. Então, como de costume, pedi para 2. Vamos comer juntos. Ele gosta de frango frito e coca. Achei que já o conhecia bem. Frango frito, coca. Os 10 anos no exterior. Olá, o Dr. Silva está? Olá, advogado Ribeiro. Advogado Ribeiro, você realmente a trata como assistente? O que mais? Quem ousaria tratá-la como assistente de verdade? Vou gostar do que ela trouxer para beber. Olá, prazer em vê-lo, Sr. Rodrigues. Senhora Jasmine Flores, você tem um tempo agora para me encontrar? Estou bem na entrada do seu bairro. Juanchi me convidou para uma reunião, provavelmente para discutir os direitos do romance. Estou pedindo folga esta manhã. Sinto muito. Senhora Jasmine Flores, a diretoria está pressionando, por isso entrei em contato em cima da hora. Tudo bem. Acontece que estou livre hoje. Obrigado pela compreensão. A convidei porque sabemos que é muito cautelosa. Com a adaptação de Eu Realmente Quero Sussurrar no Seu Ouvido. Até agora, só fizemos promessas vazias. É normal ter reservas. Desta vez, preparamos uma proposta de projeto que detalha algumas ideias para a adaptação da obra. Por favor, veja se está alinhado com sua visão. Júlio César Souza? Floriano? Que coincidência. Quem é? Deixe-me apresentar. Esta é minha namorada. Flora Ferreira. Olá. Ela já comentou que estava tentando obter os direitos autorais desta obra. Não sabia que era da minha antiga colega. Ana Lane. Por consideração aos velhos tempos, dê uma mãozinha. Não é um favor. É porque a Flora Ferreira e toda a equipe dela fez uma proposta realmente muito boa. Bem, senhora Jasmine Flores, envie o contrato depois. Vamos prosseguir o quanto antes. Nem pensar.
O poder de decisão na sua família está nas mãos do Floriano? Claro que não. Minha opinião é só uma referência. Você decide. Você acha mesmo que dá para adaptar esse livro para o cinema? Claro. A história que você escreveu com o coração merece ser vista por mais pessoas, não é? Mas nesse caso, o protagonista seria visto por mais pessoas. O quê? O protagonista é tão feio assim. Não é isso. Você fala bem. Você mesmo acha feio comer frango frito e beber coca. Tá bem. Então o contrato está fechado. Esse não parece o caminho pro escritório. Por que estamos em casa? Trabalhar em casa. Por que trabalhar em casa? O escritório tem gente demais. É mais tranquilo só nós dois. Trabalhar em casa também é rotina de advogado. Claro. Em casa, dá pra fazer vários tipos de trabalho. No futuro, vou conhecer bem cada lado seu. Para de me olhar. Olha os documentos. Vou pegar um copo d'água para você. Obrigado. Vou lá, pedir comida. Já vai. Oi, seu pedido. Obrigado. Bom apetite. Valeu pelo trabalho. O que você pediu? Frango frito? Vai. Come enquanto está quente. Por que você pediu tanto? Vou ficar só com esse. Come esse aqui. Toma. Beber coca e comer frango frito. Qual é o problema nisso, afinal? Não é que seja um problema. Você não acha que frango frito e coca são infantis? Você não acha que isso não combina com a imagem de um protagonista de livro? Eu não acho. Pelo menos em você, não acho. Sério? Se você realmente acha muito infantil, então... Vamos brindar a infantilidade. Saúde. Saúde. Sofia. Obrigada. Estou muito feliz que você aceitou sair hoje. Peça alguns pratos. Você faz. Ok.
Que tal peixe mandarim agridoce? Agridoce, apetitoso, especialidade da casa. Não gosto de sabores agridoces. Mesmo sendo especialidade, não gosto. Que tal camarão de rio frito? Vi que você postou esse prato nas redes sociais. Sim. Eu realmente gosto desse prato. Mas estou de dieta recentemente. Momento errado. Então também não vou comer. Então vamos pedir algo leve. Que tal bolinhos de peixe com caldo claro? Isso é leve. Esse é realmente leve e delicioso. Mas eu comi batata doce esta tarde. Comer batata doce com bolinho de peixe junto causa inchaço. Então também não é adequado. Sério? César Silva, você entende o que quero dizer? O quê? O que você quer dizer? Se você quer comer um prato, só precisa querer. O motivo é suficiente. Mas se você não quer comer, você pode ter inúmeros motivos. O motivo de eu ter vindo hoje é porque quero deixar as coisas ainda mais claras. Além do que eu disse naquela noite, que realmente não tenho energia para começar um novo relacionamento agora, eu realmente sinto que não somos compatíveis. Não desperdice mais seu tempo comigo. Se é por causa do que aconteceu naquela noite que te deixou tão persistente. Peço desculpas. Desculpe. Não. Eu não sou... Na verdade, no começo, também pensei que foi por causa daquela noite. Mas depois percebi que não era isso. É que sua imagem não para de aparecer na minha mente. Não consigo controlar. Desde que nos conhecemos, sabe? Seu jeito quando está feliz, quando chora, Quando age decidida e rápida, até quando discute comigo. Sofia, deixa eu explicar assim. Quando eu saía em encontros às cegas antes, sempre, eu mesmo estabelecia alguns critérios. Se a pessoa atendesse um ou dois deles, achava que era adequado. Mas com você não estabeleci critério nenhum. Mesmo assim, só penso em você. Penso em você no trabalho. Penso em você nas refeições. Às vezes até na volta do trabalho. Quando vejo um pôr do sol lindo, quero tirar foto para te mostrar. Só quero compartilhar as coisas bonitas que vejo e vivo com você. Não sei por que sinto isso. Nunca senti antes. Mas esse sentimento, Ele não me incomoda. Pelo contrário, me dá segurança. É bem estranho. Então não precisa se desculpar. Sou eu que devo pedir desculpas. Talvez eu tenha sido teimoso e causei problemas. Desculpe, não vai mais acontecer. Não. Talvez a gente deva comer algo. Você está bem? Peça o que quiser. Peça o que quiser. Aonde vai? Eu te levo. Vou de táxi. Já está chegando.
Cachecol de um amigo comum. Nada mais. O carro chegou. Depois te envio de volta pelo correio. Ok. Tchau. Também achei que fosse por aquela noite. Mas depois percebi que não é o caso. É que sua imagem não sai da minha cabeça. Eu simplesmente não consigo controlar. Como você fica quando está feliz? Como fica quando chora? Até como fica quando briga comigo? Então vou ser franco desde já. Se vocês não resolverem isso direito, se falharem em proteger a Juana Lane, quando eu voltar, eu não me deixar. Coisinho. Não vou pegar leve com você? Desculpe, Sr. Tell. Embora eu seja um homem, realmente não concordo com suas palavras. Neste mundo, ainda há muitos homens que não são como você. Acredito que um homem de verdade deve ser leal, fiel, responsável e ter noção de limites. Mas a sinceridade pode mudar fácil. E o coração humano é difícil de entender. Como ter certeza de que a pessoa que você ama vale a pena ou não? Eu sei. Existe uma pessoa que vale totalmente a pena amar. Quem? Você mesmo. Sou eu quem deveria pedir desculpas a você. Talvez eu tenha sido teimoso demais. O que te fez entender errado e causou problemas? Desculpe. Não vai acontecer de novo. Você deixou cair algo? Não deixei. Então por que você voltou de novo? Não posso voltar. Pode sim. Lembrei que a lâmpada da minha loja parece quebrada de novo. O tempo está quase acabando. Vamos encerrar o expediente. Vou te levar de volta e passar no escritório de advocacia para pegar algo. Tá.
Acabou o expediente. Acabou o expediente. Deixa que eu levo. Fala direito com eles lá em cima. Não discute com ninguém. Tá. Olá, senhor Oliveira. Olá. Com licença, pode apertar o térreo pra gente? Claro. Beleza. Valeu. Olá, senhorita Sol. Por que travou no 8º andar? Vou verificar. O que está acontecendo? Fique no canto. Abaixe o centro de gravidade. Segure no corrimão. Ai, meu Deus! Você está bem? Não fique nervosa. Estou aqui. O que eu faço? Ainda não arrumei emprego. Ainda não tenho namorado. Nem segurei a mão de um cara. Nem beijei. E vou morrer. Vou morrer sendo vela. Senhorita Luz. Não se assuste. Eu também ainda não tenho namorado. Já tenho 28 anos. Não tenha medo. Sério? Pelo menos você tem pretendentes. Você está bem? Tudo bem. Por favor, cuide dessa moça. Tá. Você está bem? Você me assustou demais. Sinto muito mesmo. Me assustou demais. Por favor, dê outra olhada. Vou verificar agora. Verifique agora. Me assustou demais. Procurando o quê? Procurando minha alma perdida. Esqueci do teste. Senhorita Luz, sua maquiagem borrou. Juana Wayne. Quero Um quê? Nada. Vou pegar o carro primeiro. Juana Line. Quero Era isso mesmo? Por que falar só metade da frase? Fala. Quando um cara pergunta: você quer ter um namorado? O que ele quer dizer? É o que você acha de mim? O que mais? Será que é pra te apresentar outra pessoa? Não é óbvio? Mas eu não me toquei na hora. Será que ele achou que eu me fiz de sonsa pra deixar pra lá? Se você não quer deixar pra lá, não tem vários jeitos. Tô escrevendo um romance. Quero te perguntar uma coisa.
Quando o protagonista pergunta pra mocinha: "Você quer ter um namorado?", o que ele quer dizer é: "A. O que você acha de mim?" Ou B. Que apresento alguém? Não seria muito direto? Não importa como eu calculo, dá negativo. Como você chegou nisso? Eu já falei. Que você calculou errado. Impossível. Leonardo Oliveira, Floriano Xavier. A aula já acabou faz tempo. Vocês ainda não foram embora. Resolvi a última questão da Olimpíada de Matemática. Dá -1 até infinito positivo. Floriano Xavier é teimoso demais. Insiste que é de 1 a infinito positivo. Se eu não resolver isso, não durmo esta noite. Pergunta pro senhor Costa. Quando voltei da secretaria agora há pouco, ele ainda estava tirando dúvidas com um aluno da outra turma. Tão tarde e ele ainda não foi. Vou indo primeiro. Tchau. Tchau, tchau. Floriano, você vem? Se o senhor Costa falar que é de 1 a infinito positivo, corto minha cabeça agora mesmo e te dou. O que eu faria com sua cabeça? Nem dá pra chutar aqui nem bola. Então que tal assim? Quem perder paga um frango frito pro outro. 2 também pode. Eu já calculei, não tem erro. Eu também calculei. Então, que tal isso? Quem perder paga 3 refeições. Prepare o frango frito. Vou ganhar, com certeza. A luz ainda está acesa. Onde ele foi? Ela dormiu. Parece que o senhor Costa está vindo. Perdi. O quê? O quê? Na penúltima linha. Esqueci um sinal negativo. Calculei errado. Eu te avisei. Acertei com certeza. O quê? Com medo de levar a bronca do senhor Costa? Não esqueça as 3 refeições de frango frito. Da próxima vez, vá para casa com sua mãe. Tem menos alunos fazendo perguntas. Aqui, uma pergunta pode levar meia hora para explicar. Não tem horário fixo. 3 refeições de frango frito? Em troca de ela voltar a dormir cedo. Não é mau negócio. Baby, diga mais palavras doces. Bom dia. Já tomou café da manhã? Ainda não, é muito cedo. Eu também não comi. Eu estou com fome. Você já comeu? Não. Que fome, que fome. Cesar. E aí, Almeida? Ouvi dizer que você se ofereceu ontem para levar o advogado Ribeiro para casa. Sim. Seu danadinho está sendo esperto. Obrigado. Mas qual foi a esperteza? Então deve ter sido sorte. Episódio 22. Seu bom dia, minha boa noite. B.
Dr. Silva. Floriano Xavier escolhe B. O quê? O quê? O que esse homem quer dizer? Isso significa sendo presunçoso? O que você apagou? Enviei para a pessoa errada? Então apaguei. Desculpe. Enviou para a pessoa errada? Atenda ao telefone. Alô, Juana Lane. Alô? Juana Lane, não vi a mensagem que enviou. O que você apagou? Então por que me respondeu? Aquela mensagem não era minha. Primeiro me diga o que você apagou. Não. Nada. Você está em casa.
foi. Só quero saber. O que exatamente você apagou? Eu perguntei a ele. Ter um namorado significa A. O que você acha de mim? ou B. Te apresento um. As opções A e B não têm a mesma resposta. Não fique aí parado. Vou pegar chinelos para você. Você Deve estar com sede. Vou ferver água para você beber. SUS, chamando Sofia Costa. Situação crítica. Solicitando apoio organizacional. Não é um simulado. Repito, não é um simulado. O que aconteceu? Eu não adivinhei. Floriano Xavier se declarou para você? O quê? Falcão vai mesmo se declarar. Outra pessoa vai se declarar. Por que você está tão animada? Alô? Talvez ele já terminou de se declarar. O quê? Por que aí tem uma voz de homem? Estou vendo TV. E você? Como você respondeu? Se soubesse como responder, ainda estaria escondida no banheiro? Olha como você é medrosa. Agora, pensa bem direitinho. Está preparada para namorar? Hoje, por impulso, achei que estava. Mas depois que aquela mensagem voltou, Eu senti... Com a frase dele, meu mundo desabou. Que sem espinha. Não quero ser levada pelo nariz. Então leve ele pelo nariz. Como fazer isso? Quando você escrevia romances antes, não sabia os 36 estratagemas de cor? agora é sua vez e você fica pasma. Você se faz de difícil, olha o fogo do outro lado do rio. Transforme visitante em anfitrião. Use todas. Ok. Bom. Respeito suas novidades. Transformar visitante em anfitrião. Olha pra você. Alguém tá se declarando e você toda animada. É da natureza humana. Me deu um susto danado. Sobre o que eu disse para Juana Lane. Se você ousar contar pro Floriano Xavier, meia palavra. Eu prometo a você. Não vou contar de jeito nenhum. Bem, o caso amoroso de um amigo não pode depender só de mim para segurar, né? Ele também tem que aprender a crescer sozinho. Como diz o ditado, um homem precisa ser testado. Eu apoio vocês. Foi o que você disse. Cada palavra conta. Bom, espera aqui. Você não teria preparado um presente para mim, teria, Sofia? Contrato de experiência de namorado? Você mesma não disse. Um homem precisa ser testado antes de você ficar tranquila. Você... como quer me testar? O quê? Não quero teste. Teste? Sem problema. Eu aguento. Um namorado em período de teste. Ainda é namorado, né?
Sem problema. Assine. Não se apressem a assinar. Olhe com cuidado. Não precisa olhar. Você tem uma almofada de carimbo? Vou colocar a impressão digital, senão o contrato não vale. Obrigado. Quem pegou seu WeChat e respondeu minha mensagem? Deve ter sido o advogado Ribeiro. Eu só estava fazendo hora extra no escritório. Tudo bem. Sobre esse assunto, você pode resolver como quiser. Resolver o quê? Você não está bravo? É o seu WeChat que foi adulterado. Não deveria ser você a ficar bravo? Então, duas opções. Qual você prefere que seja? Quer saber? Dos 10 animais terrestres mais rápidos, a lebre está na lista. Não sabia. Nunca estudei isso. Um coelho parece muito tímido. E parece fácil de intimidar. Quando ele corre, sua velocidade chega a 80 km por hora. Quase a mesma que um leão. Mas entre esses 10 animais, a raposa não está na lista. E daí? Então... Boa noite, então. Então a raposa vai perseguir o coelho um pouco mais. Então vamos lá. Alô? Alô? Estou aqui embaixo do seu prédio. Você, o que você está fazendo aqui? Para te buscar para o trabalho. Também trouxe café da manhã. Não precisa se apressar. Vou esperar você. Então, essa é a eficiência de um advogado para conquistar alguém. Tão rápido. Bom dia. Bom dia. Entra no carro. Que café da manhã você me trouxe? Leite de soja e isso. Xiaomai. Xiaomai de gema de ovo. Faz tempo que não como isso. O dono dessa loja é de Suzhou. Já provei. O sabor é bem autêntico. Mas eu lembro que não tem lugar por aqui que venda Xiaomai de gema de ovo. Não foi longe de manhã cedo só para comprar, foi? Tudo bem. Você não precisava fazer tanto. Afinal, a raposa corre tão devagar. Tem que dar uns passos a mais, né? Porque sinto que sou um coelho indo para a boca da raposa. Vamos.
Hoje à tarde tenho que ir a Wanshi para uma reunião. Te dou carona. Não precisa. Você também não vai à reunião de rotina. Preciso atender uma ligação. Alô? Sim. Estou voltando correndo para o Zewa imediatamente. Obrigado. O que foi? O que aconteceu? O estado do meu pai piorou. Tenho que voltar o mais rápido possível. Primeiro, foque em dirigir com segurança. Volta e pega seu passaporte. Vou te ajudar a comprar a passagem. Senha do celular? Seu aniversário. O voo mais cedo para São Francisco é às 13h30. Pode ser? Ok. Senha de pagamento. 3.019,17. Reservado. Só foque em dirigir. Já chamei um carro para você. E não se preocupe com a Pipi. Posso cuidar bem dele. Cuide-se. Ele vai ficar bem. Senhorita Luz, vizinha! Que coincidência, senhorita Luz. Sim! Sabe, aquela pane no elevador acabou sendo uma bênção disfarçada para mim. Eu não borrei toda a maquiagem de tanto chorar. Tive que tirar toda a maquiagem. Mas o pessoal da Wanshi gostou mais de mim sem maquiagem. E me aprovaram na seleção inicial. Parabéns para você. Para qual andar você vai? O mesmo que você. Você também vai para a Wanshi? Sim. Vamos. Senhora Jasmine Flores. Por aqui, por favor. Meu Deus, é a própria senhora Jasmine Flores. Desta vez, ao selecionar atores, não nos importamos com fama ou currículo. Só focamos na adequação ao papel. Só escolhemos atores que combinam com os papéis. Então, pessoal, não precisam ficar nervosos. Relaxem um pouco. Mostrem seu melhor lado, o mais autêntico. Exibam-no! Está frio. Vá até minha sala. Abra aquela caixa com as melhores folhas de chá. E prepare um chá quente para todos. Tem uma copa. Vou fazer ali. Já trabalhei nesse ramo tantas vezes, mas é a primeira vez que encontro um chefe tão sincero como o presidente Oliveira. Juana, Laine. Cadê o Floriano? Ele não está aqui. Eu vim sozinha hoje. Então, que tal? Darmos uma carona a você? Não precisa. Já chamei um táxi. Tudo bem, então. Se cuida. Nós vamos indo primeiro. Tchau. Tchau. Você. Por que ainda está bravo comigo? Sei que eu estava errado. Não devia ter culpado você por ir ao jantar de negócios. Deixa-me desculpar, está bem. Não é culpa sua. É do seu chefe. Eu sei.
Já cheguei. Indo para o hospital agora. Antes do infarto cerebral súbito, o Sr. Oliveira estava olhando para esta foto o tempo todo. Ele ainda segurava na mão quando estava inconsciente. Doutor Santos, como está meu pai? O Sr. Oliveira está muito melhor agora. Não se preocupe. Obrigado. Fora de perigo temporariamente. Que bom. Perguntei ao médico. Ainda há um período de observação após a cirurgia. Calculo que terei que ficar nos EUA por um tempo. Sobre você ir ao escritório de advocacia trabalhar, entreguei ao César Silva. Não se preocupe. Eu mesmo vou cuidar de tudo. Não se preocupe comigo por enquanto. Foque em cuidar do seu pai. Com certeza tudo ficará bem. Tudo bem. Pipi, a partir de hoje, você vai morar temporariamente comigo, ok? Olha, é o romance que acabei de escrever. Quer ver minha nova atualização? Olha. Vovó, olha, o romance que você acompanha voltou a atualizar. Espalhe a notícia, minha felicidade voltou. Bem-vinda de volta, senhora Jasmine Flores. Vou dormir, bom dia. Acordei, boa noite. Já comeu? Estou preparando. Já levantei. Andando pela multidão. Pipi, diga oi para ele. Diz oi. O nosso Pipi é animado. Olha o nosso Pipi. Ele até fica em pé. Que incrível! Pipi. Como você ficou ainda mais fofo, Pipi. Olha para ele. Ele está com saudade de você. Olha o nosso Pipi. Tão robusto. Tão saudável. Tão fofo. Tudo bem? Descansou bem?
Porque ainda não atualizou. Atualiza. Não fica esperando a atualização. Se esperar mais, essa sua mordida precisa de atualização. Tô esperando meu alimento espiritual. O romance do Senhor Leão vai ter o final da história principal hoje. Esse último capítulo se chama Viagem de Formatura. Você acha que vai ser um final triste ou um final feliz? Eu acho que... Sendo realista, ainda deve ser um final triste. Senão, você já teria uma cunhada agora. Seus sobrinhos já estariam grandes para fazer recados. E se não for realista? Acho que vai ter uma surpresa. Tá bom, então continua esperando seu alimento espiritual. Isso tá gostoso? Prova. Vaiando por quê? Nunca viu amigos dando comida um ao outro. Não. Não vou mais ousar. Grande Silva. Vai embora. É bem gostoso. O final está chegando! Está chegando! Vou dormir. Bom dia. Estou acordado. Boa noite. Estou acordado. Boa noite. Já comeu? Estou preparando. E você? Acabei de comer algo simples. O romance está no final. As cerejeiras de Anju também floresceram. Sou Sofia Lacerda. Você tem tempo para nos encontrarmos? Senhorita Silva, você parece muito bem. Certo, Lacerda, você voltou para casa só para me ver. Não deve ser só para elogiar minha aparência, certo? Parece que prefere ir direto ao ponto. Então serei direta. Floriano voltou aos EUA há mais de um mês. Sabe como ele tem passado por este período? No hospital, ele atua como cuidador do pai, enquanto também precisa dar conta do trabalho e ao mesmo tempo se preparar para várias audiências. Só essas coisas já são suficientes para ocupá-lo. Além disso, ele precisa lidar com o fuso horário para falar com você. Não acha, senhorita Silva, que sua própria existência não traz nada além de fardo e obstáculo para ele? Senhorita Lacerda, de que posição você está falando essas coisas? O que a minha existência traz para alguém não parece ser para você, uma terceira pessoa, julgar. De fato, não tenho posição neste assunto. Mas eu vi um lado dele que você não viu. Eu sei o que ele trocou por tudo isso no EUA. Acho que neste ponto tenho o direito de falar. Acho que você deveria saber que não é algo fácil para um chinês alcançar algo nas indústrias de elite de lá. Eles não serão brandos com você por ser um estrangeiro. Pelo contrário, eles olharão para você com um olhar ainda mais severo. Naquela época, ele se formou com as melhores notas de toda a série. Naqueles anos, ele passou de ser menosprezado e alvo de dúvidas, até finalmente produzir resultados que convenceram a todos sinceramente. Nesse período, ele foi hospitalizado 2 vezes por excesso de trabalho. Uma vez, o médico disse que ele não podia mais abusar da saúde assim. Pouco depois de começar a vogar, o Sr. Oliveira teve um infarto cerebral, saindo de principal talento do setor, para perder a capacidade de se cuidar, ficando esquecido com demência da noite para o dia. Então, ele silenciosamente assumiu todos os casos do Sr. Oliveira, aguentando a desconfiança dos clientes, trabalhando incansavelmente dia e noite. No final, ganhou todos os processos.
Às vezes eu não entendo que tipo de crença ele tem que o fez chegar até aqui. Mas não parece só senso de responsabilidade. Nem é simplesmente ambição profissional. Embora eu ainda não tenha achado a resposta. Mas eu sei o quanto tudo isso é incrivelmente precioso, conquistado à custa de excesso de trabalho. E agora você vai destruir tudo. Se ele realmente estiver disposto a largar tudo nos Estados Unidos e voltar para casa por você, você pode aceitar o sacrifício que ele fez com a consciência limpa? Ou talvez o afeto dele por você não fosse tão profundo? Então, como agora, separados por uma diferença de fuso de mais de 10 horas, vocês nem conseguem se dar boa noite ao mesmo tempo? Quanto tempo você acha que um namoro assim dura? Por que diabos você cometeu esses erros? É o Floriano Xavier, o outro que tirou nota máxima. Faz dupla comigo no trabalho em grupo. Não preciso de dupla. Você só não precisa fazer dupla com gente pior que você. Tá, acabou aqui. Tá. Soube que você recebeu a oferta. O pai do Floriano Xavier vai ser seu advogado supervisor. É. De todos os escritórios de São Francisco, você foi logo se candidatar ao mesmo escritório que o Floriano Xavier. Você gosta dele? Já nos formamos e você só percebe agora. Bom, trabalhar vendo um rosto desses todo dia. É difícil não se apaixonar. Deixa eu te corrigir. Não é o rosto dele que eu gosto. Eu sei. Nosso advogado Ribeiro só gosta dos poderosos, né? Então me deixe perguntar. Suponha que você tem duas opções. A, você fica com Floriano Xavier, mas Floriano Xavier desperdiçaria todo o seu talento e carreira. Tudo. B, você nunca pode ficar com Floriano Xavier, mas Floriano Xavier é sempre racional, sempre forte. Qual você escolhe? Que pergunta chata. Vou embora. Eu escolho B. Eu realmente quero sussurrar no seu ouvido. História extra. Quem é? Estou indo. Senhorita Luz. O que foi?
que aconteceu? Senhorita Luz, depois de ler seu final ontem, fiquei com vontade de chorar. Como pôde ser assim? Você estava tão perto de se declarar ao meu irmão. Você também sabe que a pessoa sobre quem escrevi é seu irmão. Já sei há um bom tempo. Senhorita Luz, não fique triste. Meu irmão foi pro exterior por um motivo. Eu já sei. Aquele cara calado. Você ainda não sabe o que rolou com minha família na época. Não foi por causa dos seus pais. Meus pais realmente se divorciaram. Mas não foi porque não se davam bem. O motivo de eles terem se separado foi que ela não gostava da profissão do meu pai. Meu pai era advogado criminalista, muitas vezes defendendo assassinos. Naquela época, ele assumiu um caso e conseguiu absolver e soltar um suspeito de assassinato. Desde que nossa família assumiu esse caso, minha mãe nunca o entendeu. A casa vivia cheia de discussões. Depois que o suspeito foi solto, a situação piorou ainda mais. Vizinhos apontavam o dedo para nossa família. A família da vítima vinha nos perturbar a cada poucos dias. Jogavam tinta e ovos na gente. E até diziam que meu pai era cúmplice do assassino. Eu era tão pequena na época, então fiquei um pouco assustada. Então, depois que eles se divorciaram, não quis ir embora com meu pai. E seu irmão? Meu irmão provavelmente foi com meu pai por minha causa. Mas quanto à opinião dele sobre meu pai depois, minha mãe e eu nunca soubemos. Porque ele também se tornou advogado. Mas não tenha medo, senhorita Luz. Ele não é advogado criminalista. Mesmo que seu irmão fosse advogado criminalista, eu não teria medo. Por quê? Você não acha que advogados criminalistas são cúmplices de assassinos? Toda profissão tem seus deveres e responsabilidades. O dever de um advogado criminalista está em defender suspeitos para garantir a justiça do judiciário. Justiça e imparcialidade não são apenas não deixar nenhum bandido escapar, mas também sobre não prejudicar nenhum inocente. Deve chegar a uma sentença que não seja nem pesada demais, nem leve demais. Esse é o significado do confronto entre acusação e defesa no tribunal. Se não, pense bem. Porque alguns suspeitos de crime, mesmo com dificuldades financeiras e sem dinheiro para advogado, ainda tem o tribunal solicitando assistência jurídica para eles. Então, senhorita Luz, todos dizem que meu pai ganha dinheiro contra a própria consciência. Em toda profissão há pessoas com deficiência de caráter. A advocacia não é exceção. Mas se você quer saber de verdade que tipo de pessoa seu pai realmente é, você mesma deve verificar. Em vez de só ouvir o que dizem, não é? Se for só crítica de quem não conhece os fatos, ou não quer acreditar na verdade, mas você culpa seu pai injustamente, você não se arrependeria? Tudo bem. Não chore. Então, senhorita Luz, ainda está triste? Já deixei de ficar triste faz tempo. Veja. Estou até planejando escrever uma história extra sobre o reencontro do casal principal após uma longa separação. Então por que você parece tão abatida? Como pode ser que um sobrecarregue o outro? Senhorita Luz, não pense assim de jeito nenhum. Alguém andou falando coisas para criar discórdia? Quem não tem o que fazer e fica de língua solta? É pura inveja. Relacionamento à distância claramente significa duas pessoas enfrentando dificuldades e lutando juntas. Como poderia ser? Um acrescentando fardo ao outro. Mesmo que seja um fardo, é um fardo doce. Você absolutamente não deve dar ouvidos às calúnias dessas pessoas mesquinhas. Não concordo com essa ideia. Só estou pensando numa questão mais realista. Se duas pessoas querem evitar a separação, inevitavelmente uma delas precisa abrir mão da carreira atual e interromper sua trajetória de vida. Mas não importa quem tome essa decisão. Isso significa que a relação foi desigual desde o início. Será que um relacionamento desigual pode ter um bom resultado?
se essa decisão for tomada no calor da paixão. Dá pra garantir que depois não vai se arrepender. Senhorita Luz, não é assim. Vai dar tudo certo. Acredito que meu irmão com certeza vai voltar pra casa. Entendo ele muito bem. Com certeza ele não tá agindo só por impulso. Olha o que você tá falando. Na verdade, seu irmão e eu só nos conhecemos de verdade há pouco mais de meio ano. Dei muito trabalho pra ela na época. Se eu contar, vão me odiar. Olha pra mim. Não adianta falar disso como estudante do ensino médio. Vamos comer. Pega costelinha agridoce. Pipi, como você perdeu o brinquedo? Deixa comigo. Precisa de ajuda? Isso não é meu pendrive. O que foi? Meu pendrive com as anotações não tá perdido. Então, poeta, como você conseguiu aqueles meus enredos?